Bom dia, os colegas presentes aqui para o primeiro debate entre as candidatas e candidatos do Instituto Federal de Brasília. A gente vai dar início aos debates. Eu vou explicar as regras para os presentes, até para vocês, para o público saber como participar do debate, né? O debate vai ser dividido em 5 blocos. Nós temos o primeiro bloco de apresentação dos candidatos. A ordem da apresentação acabou de ser sorteada, eles vão estar na ordem sorteada, cada um tem 2 minutos de apresentação. Após o primeiro bloco de apresentação, haverá 3 blocos de perguntas do público. Os blocos são pensados por segmentos. O primeiro bloco de perguntas dos estudantes, o segundo bloco de perguntas dos técnicos, e o terceiro bloco de pergunta dos docentes. Essa ordem também foi sorteada, qual bloco vem primeiro do que o outro. Se, por acaso, um segmento não estiver representado, os outros blocos ocorrem normalmente e a gente acrescenta um bloco de perguntas mistas para substituir o bloco do segmento ausente. Certo? Como que as perguntas serão feitas? Por escrito, as perguntas serão depositadas no envelope, que está aqui com o Franz, em cada bloco de cada segmento serão sorteadas de dentro desse envelope 3 perguntas. As 3 perguntas serão respondidas pelos 3 candidatos na ordem a ser sorteada na hora das respostas. 3 perguntas, 5 candidatos. Obrigado. E o sorteio da ordem das respostas ocorre após a leitura das perguntas. No meu papel de moderador, isso também foi acordado com os candidatos e candidatas. Se eu retirar uma pergunta e achar que essa pergunta já foi feita, só está formulada de outra forma, eu consulto aos candidatos se eles concordam com a minha interpretação. Se todos concordarem, essa pergunta é descartada e é sorteada outra para eles não falarem de novo do mesmo tema e perder a oportunidade de falar de outro tema diferente que contemple mais pessoas. Certo? Entre cada bloco de perguntas há uma pausa para todo mundo esticar um pouco as pernas, beber água. E, ao final, há um bloco de encerramento, de considerações finais de cada candidato e candidata. E cada um terá 3 minutos para isso. Está claro qual que é o procedimento? Porque o debate depende muito da participação de vocês, então precisa estar claro. Lá atrás, na mesa da recepção, tem pedacinhos de papel e caneta para quem não tiver aí com material disponível para formular as perguntas. Certo? E feita a pergunta, acena para o Franz, ele chega próximo e vocês depositam a pergunta aqui no envelope. Tudo bem? Então podemos dar início aos debates. A ordem de apresentação sorteada para esse primeiro bloco foi a candidata Ana Carolina, em segundo lugar o candidato Richard, em terceiro lugar o candidato Paulão, depois a candidata Conceição e por fim a candidata Luciana. Eu passo a palavra então à candidata Ana Carolina, que dispõe de... Você está em 70? Eu vou contar e te avisar quando acabar. Você acabou? E são 2 minutos para a apresentação. Por favor. Tem o microfone à sua disposição. Alô? Oi, Priscila. Já? Bom dia, gente. Eu sou Ana Carolina Mendes, professora do Campus Brasília. Estou aqui, me colocando à disposição para assumir o cargo de reitora do Instituto. Eu tenho formação em Economia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, formação em Dança pela UFBA. Levei adiante a carreira dentro da arte, sou formada aqui em mestre e doutora pela UNB. No Instituto estou desde 2008, no primeiro concurso que foi feito em 2007 para a UNED Planaltina, ainda era Escola Técnica Federal de Brasília, e participei de vários documentos importantes naquele momento, Estatuto do Instituto, PDI, a gente ajudou a construir tudo isso lá no começo. De lá para cá, nesses 11 anos, já assumi várias funções de gestão no campus. A última fui diretora do Campus Brasília, de 2010 a 2011, a convite do professor Alessio. Acho que esse momento é riquíssimo, estou super feliz de estar aqui. Acho que a gente tem um momento de iniciar um novo tempo para o Instituto. E é importante que a gente possa ouvir as dúvidas, as perguntas de vocês, para que a gente construa planos de gestão de fato que atendam às necessidades nossas.
O plano foi construído ao longo do ano, com a participação de muitas pessoas. De fato, essa candidatura é representativa de um grupo de servidores, ela não é uma iniciativa pessoal e esse plano continua aberto a ser acrescentado, né, o tempo todo aqui nessa campanha pela colaboração de vocês, tá? A gente quer construir realmente uma instituição que seja verdadeiramente coletiva, democrática, diversa, inovadora. E para isso a gente precisa que vocês conheçam o plano, o programa, né? A gente está atrasado nos panfletinhos e nos adesivos, mas a gente tem a flor como símbolo da campanha. Quem quiser apoiar, põe a flor no peito. E o programa está aí. Candidato, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Richard. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Eu sou professor do Campus Brasília, ex-professor do Campus Taguatinga, né? Taguatinga Centro. Sou formado em Economia e mestre em Economia, com doutorado em Geografia e Gestão Ambiental e Territorial. Tenho 42 anos, né? Leciono Finanças Públicas, Economia, Planejamento e Governança no Campus Brasília. Estou trazendo aqui uma proposta, né, que foi construída desde 2012, por ocasião da eleição que eu fui eleito conselheiro, com votação em vários campos, então representando vários grupos em determinados campos num determinado momento. Nós construímos ao longo do tempo aí algumas propostas que nós trouxemos. Nós temos 136 propostas para mudar a situação aqui do IFB, que nós entendemos que é uma situação muito crítica, né? Então, algumas das propostas que a gente vai estar debatendo ao longo do tempo aí é que a gente vai propor um choque de gestão democrática, é um dos pontos, né? Um choque de transparência e um choque de inclusão social, tá? São alguns pontos aí. Nós somos efetivamente da oposição, sempre fomos da oposição, porque nós entendemos que é uma série de problemas aí ao longo do tempo, né? Que ocorreram no IFB. E as nossas propostas básicas, a gente vai estar defendendo a criação de uma pró-reitoria estudantil, porque o foco nosso tem que ser o estudante, é a nossa razão de ser, tá? Esse é o ponto 1. O ponto 2, nós vamos também propor algumas investigações para além da controladoria e de auditoria para as forças da Justiça e de Segurança Pública da Polícia Federal. Obrigado, bom dia. Candidato Paulão, a palavra. Oi pessoal, bom dia a todos. Eu sou Paulo Vanderlei, o pessoal me conhece aí como Paulão nos campi. Sou professor do campus Ceilândia e além disso eu estou atuando como coordenador geral de planejamento aqui na reitoria já há mais ou menos um ano. Sou formado em engenharia de redes de comunicação, sou engenheiro de formação com mestrado e doutorado em telecomunicações. O que eu venho chamar a atenção de vocês primariamente é que o plano de gestão que foi feito pelo Grupo IFB em primeiro lugar, que eu represento agora, ele é um plano de gestão que foi construído a muitas mãos. Ele é um plano de gestão feito de uma forma cuidadosa e compromissada. E a defesa que eu faço é que ele é um plano onde está mais bem explicado como fazer as ações e as propostas que foram trazidas entre os planos de gestão do pessoal que está concorrendo à reitoria. É muito importante a gente deixar claro, deixar transparente não só a proposta que a gente está colocando, mas especialmente como a gente vai executar, se é viável a execução, se não é viável a execução. Outra coisa que a gente pretende fazer também é a questão da gestão democrática. Concordo com o professor Richard, acho que a gente precisa abrir um pouco mais essas decisões da reitoria. O IFB hoje é uma instituição muito transparente quando ela presta conta em relação aos gastos, mas ela não é, infelizmente, transparente na hora da gente tomar as decisões. Acho que a tomada de decisão precisa ser uma tomada de decisão mais democrática e a gente precisa ouvir melhor as pessoas que estão envolvidas nesse processo, estudantes, técnicos e docentes. Tá? Esse grupo ele foi construído pela base, ele não é um grupo
claramente nem de oposição e nem de situação. O que acontece? A gente está defendendo uma construção de base e sair desse binarismo situação-oposição. Obrigado. Por favor. Professora Conceição. Bom dia, meu nome é Conceição de Maria, eu sou professora do campus Ceilândia. Entrei na rede em 2003, sou engenheira civil, mas antes de ser engenheira civil, com muito orgulho, eu sou técnica em edificações, formado pela Escola Técnica Federal da Bahia, de onde eu sou, né, minha conterrânea aqui, a Ana. Depois fiz fazer engenharia, mas eu tinha um sonho de infância, que era ser professora. Minha vida inteira eu sempre tive isso como objetivo final. Eu queria muito ser professora. E em 2003 eu fiz o concurso em Palmas e consegui juntar essas duas paixões, a área da engenharia civil e a área da docência, né? E desde então eu vi que, de fato, aquele sonho precisava, de fato, ser concretizado, né? E desde então eu venho me realizando cada dia mais enquanto profissional. Vim em 2008 aqui para o IFB e, na época, né, só tinha Planaltina, a gente ainda estava numa salinha lá no MEC. Como não haviam alunos na área de construção civil, então fui convidada a ajudar na implantação do IFB. Então participei das audiências públicas iniciais, participei das licitações dos prédios, acompanhei as construções e depois, em 2009, fui convidada a implantar o campus Samambaia, onde fiquei por quase 3 anos, e na sequência implantar o campus Ceilândia, né, onde de fato foi uma experiência extremamente desafiadora, porque era um campus de uma única pessoa. Mas mesmo assim, começamos o curso de informática para a terceira idade, que ainda hoje é ofertado pelo Campus Ceilândia, que é uma experiência que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, de ter idealizado e de ter sido a primeira docente dessa experiência, que hoje é uma referência para o IFB. Também coordenei o curso de segurança do trabalho EAD, que é a primeira EAD própria do IFB, e espero que seja referência para muitas outras que se abrem. E a gente está trazendo uma proposta que tem um tema integrando o IFB, porque o IFB teve todo esse caminho. Candidato. Encerrado o bloco das apresentações, a gente vai iniciar o bloco de perguntas, mas tem algumas solicitações e vou reforçar os informes para quem chegou depois. Primeira solicitação, peço que vocês desliguem os celulares, por favor, inclusive por causa da gravação. Esse bloco de perguntas, agora por sorteio, ele é destinado aos discentes. Como nós estamos na reitoria, eu vou fazer uma pergunta que não cabe em outros lugares, mas aqui eu acho pertinente, se há discentes aqui, porque se não houver, nós podemos passar para o bloco dos técnicos e ao final, abrir outro bloco conforme as regras. Sim. Proposta, se não há discentes, o bloco de discentes pode ser usado com perguntas dos técnicos. Não, o bloco de quem não está é usado ao final com perguntas mistas. A gente não abre mão dele, ele só muda a configuração. Há discentes, lembrando que servidores discentes no processo eleitoral são servidores, eles não votam como servidores. Sim, aqui na frente há lugares livres para os que chegaram depois. Certo? Então, não havendo discentes presentes, não haverá perguntas do bloco de discentes, a gente passa logo para as perguntas dos técnicos. O Franz, nosso colega Franz da comissão, está recolhendo as perguntas. Eu peço a vocês, por gentileza, que quando entregarem as perguntas, se identifiquem como técnicos ou docentes, para que eles saibam em qual envelope colocar as perguntas. A gente não se conhece mais, todo mundo, né, infelizmente. E os docentes já podem ir formulando suas perguntas. A gente não precisa esperar acabar um bloco para formular a pergunta. Isso até agiliza o processo. Já tem alguns? Mais alguém deseja submeter uma pergunta? A gente dá esse minutinho e parte para o sorteio. Enquanto isso ocorre, lembrando para os que chegaram depois que vão ser sorteadas 3 perguntas e cada pergunta será respondida em até 2 minutos por todos os candidatos.
Isso. Vamos partir para o sorteio da primeira pergunta. A pergunta é a seguinte: cada vez mais temos servidores com a qualificação aprimorada. Como será o processo para que esse conhecimento seja direcionado às atividades laborais correspondentes? Vou repetir. Cada vez mais temos servidores com a qualificação aprimorada. Como será o processo para que esse conhecimento seja direcionado às atividades laborais correspondentes? Agora sortearemos a ordem de resposta. O primeiro candidato a responder essa pergunta é o candidato Richard. Candidato, por favor, você tem 2 minutos. Cadê o microfone? Obrigado. Bom dia. Bom, eu discordo que nós temos qualificação, eu discordo da pergunta inicialmente. Ainda falta muito para a gente ter uma qualificação que seja adequada para que a gente possa dizer em massa e tudo mais. Em relação eu acho que o caminho mais importante, como a gente já propôs aqui, é a questão do choque democrático. O choque democrático também inclui a questão da relação com as comunidades, né? Com o setor produtivo, com as empresas, com os órgãos, com os institutos. Então a gente precisa estar realmente atrelado, vinculado, atento ao que está ocorrendo na realidade do mercado de trabalho, do mundo do trabalho, muito mais do que o mercado, né? Então, assim, os jovens, é verdade que tem um desemprego absurdo, né? Que as políticas públicas de algum modo estão sendo deterioradas, a gente está tendo um problema aí de escassez, né, de recursos nesse momento, em boa medida por conta de más gestões que ocorreram no passado, né? Então a gente está sofrendo todas essas questões. Agora, a vinculação, ela tem que estar vinculada, a qualificação tem que estar relacionada, sim, com as comunidades locais, com o desenvolvimento, com os arranjos produtivos locais. E a ideia inicial dos institutos era induzir um pouco trazer investimentos, indústrias, etc., aqui para o Distrito Federal, por via indução de qualificação de insumos, ou seja, você ia qualificar determinados segmentos da população e você conseguiria atrair investimentos, indústrias, já que o Distrito Federal depende muito do funcionalismo público e tudo mais. Mas isso não deu certo. Tá? Então a gente está qualificando candidato, seu tempo para serviços. Acabou. Eu vou sortear logo na ordem, né, os outros candidatos para que não haja interrupção sempre a cada resposta. Segundo o candidato Paulão. Certo, aí os assessores podem ficar ao meu lado então para isso? Não, é tranquilo? Por mim, se for tranquilo para todo mundo. Não, então já sorteou. Terceiro, Ana Carolina. Aí você pega os outros dois. Porque aí você não precisa ficar anotando. Daqui a pouco você tem uma folha toda cheia de coisa. Sim. Só terminar esse assim e a gente... Quarto, Conceição. Luciano. Podemos fazer assim? Quando vocês respondem, eu sorteio as próximas? A professora Luciana não veio? Não veio. Então, passa a palavra ao candidato Paulo. Em relação a essa questão de qualificação, de fato a gente tem servidores qualificados, mas servidores qualificados por vontade própria, não necessariamente por causa da instituição. O plano de gestão que eu apresentei, ele tem 2 pontos que trata disso. O primeiro ponto é a capacitação. Então a gente precisa mudar a forma, melhorar a forma de fazer capacitação aqui dentro do IFB para essa capacitação ser mais efetiva. Eu trago a experiência da Caixa Econômica Federal, que é a questão de cursos
de fato de capacitação na formação de trilhas de aprendizagem. Então a gente fazer vários cursos à distância, cursos curtos, e que vários desses cursos formem uma trilha de capacitação mais adequada para o trabalho que o servidor vai fazer e para a área onde ele vai atuar. Esse é um ponto. O segundo ponto que está tratando o plano de gestão é a gestão por competências. Eu defendo que cada reitor possa nomear mais livremente os pró-reitores e os diretores sistêmicos. Eu defendo que o diretor do campus possa nomear o DREP e o DRAP. Cargos abaixo desses cargos eu defendo que não sejam feitas indicações diretas, mas processos seletivos. Então, seja baseado em entrevista, baseado em currículo, títulos, baseado em prova, em avaliação de desempenho, para que as pessoas sejam, de fato, avaliadas, as pessoas com mais perfil e que tenham desenvolvido um trabalho mais relevante dentro da instituição possam ter uma oportunidade, que hoje, infelizmente, a gente vê muita indicação em detrimento da formação das pessoas e em favor de opções políticas. Então, acho que a opção política deve existir, mas nos cargos de mais alta gestão, não nos cargos de gestão intermediária. Acho que isso pode motivar as pessoas a fazer um trabalho melhor. Acho que isso pode trazer servidores que já tragam um know-how, um background de qualificação boa e contribuir mais com a instituição. Então, esse servidor vai ser mais bem aproveitado. Infelizmente, a gente tem muitos casos de servidores cujo conhecimento é mal aproveitado. Então, acho que passa por aí. Candidato. Próxima a responder, candidata Ana Carolina. A gente realmente, eu acho que a gente já tem, né, a gente tem números aí mostrando uma qualificação bastante elevada entre os nossos servidores, mas os técnicos especialmente falando nesse momento, né? Mas essa qualificação vem sempre muito numa iniciativa individual. A pergunta pede que a gente diga como vai associar a qualificação individual desse servidor a ser aproveitado nas ações do cotidiano da instituição. É importante a gente frisar que, para isso acontecer, a gente tem duas áreas de pensamento. A primeira é a cultura institucional. Há que se ter desejo de valorizar essa capacitação que já foi feita pelo servidor, né? Há que se ter vontade de aproveitá-la na gestão. E, em segundo momento, as questões operacionais efetivamente, né? Quando a gente tem 1% do orçamento da instituição destinado à capacitação, a gente não tem práticas que de fato traduzam esse desejo de valorização da capacitação, né? A gente precisa repensar o orçamento no sentido dessa valorização da capacitação. E o redimensionamento da gestão por competência, ele favorece esse aproveitamento das competências individuais, né? Gerir por competência significa ter clareza da competência institucional e a clareza das competências individuais para a gente associá-las pelo bem maior do serviço prestado, né? Então, eu acho que é preciso fixar isso, tem que ter uma vontade institucional que se traduz em ações, né? Não basta um discurso ou um desejo pouco consubstanciado. E, na hora do pragmatismo dessas ações, a gente precisa intercalar planejamento, orçamento para isso, né? E, de fato, o redesenho, né? Redesenhar as formas de interligação dessas competências através desse mapeamento, desse redimensionamento da gestão por competência. A competência individual do servidor precisa. Beleza. Candidata Conceição, por favor. Bem, inicialmente eu queria agradecer a pergunta, porque dá a oportunidade da gente, de fato, trazer o que a gente pensou em relação a esse tópico especial, que é da capacitação. Mas antes da capacitação, para que a gente consiga, que eu concordo com a ideia do Paulão, das trilhas de aprendizagem, né? Porque tem muito a ver também com a formação que a gente faz com os nossos estudantes, de uma forma geral, como instituição de ensino. É muito importante saber quais são as trilhas, qual é o processo de aprendizagem dos nossos servidores, dos nossos alunos. Mas voltando à pergunta específica para os técnicos, como aproveitar essa competência dessas pessoas que já chegam no Instituto com uma capacitação, né, num nível muito elevado, como aproveitar esses talentos aqui dentro. Então isso começa, inclusive, nesse momento de recepcionar os servidores. Quantos de vocês foram entrevistados ou recebidos tentando entender qual é essa tua caminhada? O que
você já fez na tua vida? Qual a tua experiência profissional? A gente tem uma recepção muito seca, muito árida. Então, acho que o primeiro momento, esse primeiro contato com a gestão de pessoas precisa ser esse momento acolhedor, que identifique os talentos. A ideia é trazer o conhecimento de todos os servidores, quais são os seus talentos, traçar o mapeamento de todas as competências. A gestão por competência é fundamental, a gente está muito atrasado nesse item. Mas reconhecer as competências não é suficiente, porque dependendo do setor onde essa pessoa atua, é preciso saber quais são as necessidades de complementação dessa formação. E aí entram as trilhas de aprendizagem. E reconhecer o trabalho desenvolvido, valorizando essas competências em setores onde ele vai ser melhor aproveitado, onde ele vai estar mais feliz. Acho que isso é fundamental para os nossos servidores. Passamos então ao sorteio da segunda pergunta, e a ordem dos candidatos já foi previamente sorteada conforme acordado após a primeira pergunta. Segunda rodada. Não, segunda pergunta da primeira rodada. São 3 perguntas por rodada. Eu acho que a gente tem que registrar aqui a ausência da candidata Luciana Massucado, né? Esperamos que esteja tudo bem, a candidata não se justificou e não está presente. Esperamos que esteja tudo bem com a candidata. A segunda pergunta do bloco é: qual a sua visão sobre a TI para o IFB? A ordem de respostas eu vou sempre repetir, mas a ordem é Paulão, Luciana, Richard, Conceição, Ana Carolina. Então, porque essa você não anunciou. Essa ordem você anunciou agora. Sim. Paulão, qual a sua visão sobre a TI para o IFB? Paulo. A TI, só para esclarecer, acho que eu furei o tímpano de alguém, não tem nada não. O caso da TI, eu sou, como engenheiro de redes, eu tenho background de TI. Então eu sou, já fui analista de redes na Caixa durante bastante tempo. E infelizmente a TI do Instituto, a DETIC, a diretoria do Instituto e na NTIC, e hoje não é mais um núcleo, é uma diretoria, precisa ter um lugar de destaque na formação, nas ferramentas mais modernas para a educação. Acho que a DETIC ficou relegada a uma área de execução de serviço. A gente tem uma área que é puramente executiva, executora, operacional, e a TI nunca pode ter esse papel em uma instituição qualquer, ainda mais dentro da instituição de ensino. A gente precisa da TI junto com a PREM, fazendo projetos de modernização de parque tecnológico, fazendo aquisição de ferramentas de tecnologia para a gente modernizar o ensino. Se a gente não tiver uma capacidade de modernização, a TI de fato ativa, pensando estrategicamente nessas ferramentas para a gente modernizar o ensino, a gente não vai conseguir modernizar o ensino. Então eu vejo a TI num papel estratégico, eu vejo a TI num papel estratégico tanto administrativamente, pelos sistemas administrativos, quanto nessa área de educação que hoje, infelizmente, a TI do IFB não tem espaço para fazer. É isso. Candidata Luciana não está presente, então passa a palavra ao candidato Richard. Bom, eu acho que a TI, claramente, ela tem um papel fundamental, ainda mais no nosso tempo, na questão da tecnologia. Eu entendo que a gente precisa utilizar a TI, ter mais investimentos, orçamentos e ter mais foco em algumas das ações, alguns dos propósitos principais do Instituto. Ela pode ser utilizada no ensino, ela pode ser utilizada para controles, né? E a TI, claramente, ela como o Paulo disse aqui, eu concordo, é estratégico, né? A gente tem a possibilidade de estar fazendo as coisas mais rápido, muito mais rápido. A gente tem a possibilidade de cortar muitos processos burocráticos que ocorrem, que não ajudam em nada, né? Então, uma das propostas nossas é justamente rever uma série de processos burocráticos inócuos que serviram muitas vezes para fundamentar cargos comissionados e tudo mais, okay? Pensando numa lógica institucional, até de rent seekers, né, buscadores de renda. Então, eu entendo que a TI é fundamental. Sobre o papel da TI, a gente não tem
muito o que discutir, né? Eu acho que é fundamental. E falando um pouquinho da resposta anterior, mais do que recepção, Conceição, a gente tem que não permitir que haja, por exemplo, perseguição a nenhum técnico administrativo, tem que ter mais formação para o técnico administrativo, por exemplo, fazer as licitações, né? Depois ele fica refém de situações aí que ele acaba assinando, chega aqui, né? E tem aquele rodízio em princípio, mesmo os de TI, né? Acabam tendo que assinar um monte de coisa aí que não está muitas vezes correto, ok? Tem que ter uma qualificação mais aprofundada para o pessoal administrativo, com certeza. É isso que eu queria dizer. E a questão do controle, a informática ajuda bastante. Precisa ampliar os controles, questão do orçamento, investimento. A gente não pode mais ficar naquela coisa de... Candidato, seu tempo se esgotou. Obrigado. Candidata Conceição. Bem, não há o que se discutir que no mundo, né, na situação atual que nós vivemos, se prescinda do uso das tecnologias, né? Então, e aí o Paulão citou algo que eu queria me desculpar com as pessoas, né, da DETIC, porque para mim estar alçado à condição de uma diretoria e de fato não ser considerado estrategicamente como, né, e aí na minha visão o núcleo tinha muito mais força, então eu peço desculpas porque de fato no meu plano a gente usou MTIC ainda, né? Porque era de fato um momento que a gente vivia em que os núcleos eram consultados, os núcleos faziam parte das discussões e isso se perdeu um pouco, né? Mesmo alçando a uma condição de diretoria, a mesma coisa acontecia com a engenharia na época. Então, me desculpem por essa terminologia, né? Mas enfim, eu conversei com as pessoas diferente do Paulão, não sou da área de TI, né? Mas sinto muita falta da presença e das discussões dos aspectos da tecnologia e da inovação, que estão também presentes e que poderiam ser melhoradas no IFB se nós escutássemos e se considerássemos a DETIC como um setor estratégico, que participassem das tomadas de decisões, mas que, para além disso, os orçamentos previssem, né, como infelizmente não aconteceu, a renovação dos equipamentos, a capacitação das equipes, né, voltando de novo às trilhas de capacitação. E a gente conversava e dizia, olha, são capacitações muito caras, será que a gente vai ter oportunidade para ter essas capacitações? E aí voltamos ao momento de partida, né? Onde está, de fato, a prioridade? Onde a gente discute quais são os nossos eixos, né, as nossas raízes. Achei muito interessante a analogia da Ana. Onde estão as nossas raízes? Onde nos fincamos enquanto instituição? Então, verdadeiramente, precisamos dar à DETIC o verdadeiro papel. Ana Carolina. Eu fico muito confortável em responder essa pergunta, porque no nosso plano, vocês puderem acompanhar, vocês vão ver a importância que a gente deu inicialmente, né, à compreensão do papel das tecnologias de informação e comunicação dentro do Instituto, né? Dentro dessa visão da árvore aí, elas são o tronco, junto com o planejamento e orçamento. Ou seja, a gente depende, né, sistemicamente dela. E aí o que a gente percebe é que essa valorização não está correspondendo hoje, né, ao que essa diretoria representa para o Instituto. Tanto em termos de número de servidores, como em termos de orçamento para, né, a própria diretoria de tecnologias de comunicação, de informação e comunicação. Então a gente quer propor, entendendo que não dá para se resolver a questão de servidores, né, num passe de mágica, a gente tem uma situação nacional aí colocada muito claramente, a gente precisa ser inventivo para trazer alternativas para a melhoria, né, da ação dessa coordenação, dessa diretoria dentro do Instituto, tanto no sentido da valorização pela própria reitoria, quanto no sentido de capacitar e de ampliar. A gente traz sugestões como, por que a gente não ajuda, né, na ampliação, na atualização dos sistemas, com parcerias com a comunidade, né? A gente pode estar suscitando e aproveitando os plugins para os sistemas que a comunidade pode sugerir, né? A gente tem áreas de informática, né, de conhecimento nos campi, porque essa integração não é feita, né, com essa associação para auxiliar a DETIC também. Então, vocês percebem que a gente junta um monte de fragilidades, é o orçamento que não é suficiente,
é o reconhecimento da importância do setor, de fato, para a instituição, é a falta de integração do material humano que nós já temos na nossa instituição, que pode colaborar com o fortalecimento dessa diretoria. Vamos ao sorteio. Vamos. Quer emprestar? Pega o microfone que é de vocês, na verdade, está com a gente, mas depois você passa. Vamos ao sorteio da última pergunta do primeiro bloco. Qual será o papel do Comitê de Governança Digital na sua gestão? A ordem dos respondentes é Luciana, Richard, Paulão, Ana Carolina e Conceição. Como a candidata Luciana não está presente, eu passo a palavra ao candidato Richard. Bom, eu não me detive a esse aspecto desse comitê digital. De todo modo, é uma iniciativa claramente positiva, né? Não tem, eu não entendo, não tem como a gente ser contra, a gente é oposição aqui, uma série de práticas que nós entendemos serem indevidas ou incorretas aqui no UFB, mas em relação à expansão de cursos, em relação à expansão de atividades administrativas, em relação à criação de comitês, aprofundamento de políticas estratégicas, desde que dentro de princípios, né, que a gente aceita como legal, como moral, eu acho que a gente tem que estar aprofundando. E, honestamente, eu não me detive nesse ponto. Isso também, mas a iniciativa, independente de ter se detido ao ponto ou não, nós somos sempre favoráveis a estar ampliando e aprofundando iniciativas dos gestores da comunidade, né? E, assim, eu entendo também que a gestão por competências que foi falado anteriormente, ela tem alguns limites também, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que ser isento nessa questão de gestão de competências. Como não tem réplica, né? Isso aqui está quase como uma entrevista. Então, a gente tem que falar algumas outras, aproveitar o tempo para falar das outras questões também. Mas a informática no IFB ela recebeu muitos recursos ao longo dos anos. Há problemas aí em relação a algumas licitações que ocorreram, valores de impressão e tudo mais. E muitas vezes o pessoal dos campi reclamam que não está sendo atendido a atividade fim, que é poder imprimir o material para os estudantes e tudo mais, tá? Então a gente tem que pensar, antes de qualquer coisa, antes de informática, nos estudantes, que é a nossa razão de ser, tá? Obrigado. Pegando um pouco essa linha de raciocínio do Richard, que a gente não tem réplica, mas essa foi a decisão que a gente tomou, enfim, acho que a gente vai marcar com ela. Eu discordo um pouquinho da Ana na resposta passada. A Ana trouxe inventividade. Eu acho que mais do que inventividade, eu acho que a gente tem que ser criativo, sim, mas a gente precisa ser capaz de valorizar os servidores. A gente precisa ser capaz de valorizar a capacitação, o treinamento. E no plano de gestão que a gente escreveu no grupo IFB em primeiro lugar, cujo candidato sou eu, está bem descrito como fazer isso. Então acho que faz parte também, eu peço para vocês poderem ler os planos de gestão completos de todos os candidatos, não só os panfletos de proposta. Em relação ao Comitê de Governança de TI, para quem é da área, o pessoal sabe que, claro, excetuando-se o pessoal que é de fato da área de gestão e formado em gestão, administrador, economista, o pessoal que de fato estuda isso aprofundadamente, o pessoal de TI é o pessoal que tem a melhor formação em termos de governança corporativa de TI. A TI é uma área que está muito bem estruturada em termos de gestão. O Comitê de Governança, que já existe no IFB, inclusive com órgãos internos, ele não tem voz nenhuma. Assim como os comitês gestores dos campi, assim como vários comitês e comissões de assessoramento. Ele precisa ter voz. Por que ele não tem voz? Porque ele não é estratégico, porque é uma opinião que às vezes a instituição não leva em consideração. Ou a gente dá a condição desse comitê e de outros órgãos colegiados terem voz, CIS, CPPD, CEP. O CEP ainda tem
uma voz considerável se tem uma pessoa hoje. Isso é inadmissível. E o comitê de governança não tem voz. Precisa ter voz, precisa andar estrategicamente junto com o ensino, precisa andar estrategicamente junto com as nossas ações acadêmicas, porque senão a gente vai parar no tempo em relação à ferramenta de aprendizagem. Candidata Ana Carolina. Bom, gente, a gente, na tônica, né, de novo, de fortalecer essa área dentro do Instituto, a gente precisa reconhecer o que já tem caminhado e ver o quanto a gente não valoriza ou valoriza, né? A gente tem um plano diretor, né, de tecnologia para a instituição e que é já bem elaborado pela DETIC, mas precisa avançar, precisa ser, né, socializado, precisa ser discutido. A existência de um comitê, né, para digital, né, de governança, para que a gente possa melhorar essas ações do Instituto, ela vem no sentido de favorecer também esse plano que já está aí, né, colocado e que precisa avançar. Então, a gente precisa sempre pensar que o quanto que a gente produziu já, né, pelo esforço de nós todos servidores aqui dentro, e que é de boa qualidade, o quanto isso fica muitas vezes de lado e pouco valorizado, né, nas ações conduzidas pela gestão maior, né, ou pela reitoria em si. Eu vou pedir licença, não queria, mas vou fazer só para, já que não tem a réplica, né, responder ao Paulão aqui, né, vamos aproveitar. Quando eu falo da inventividade, acho que em nenhum momento isso significa desvalorização do servidor, ao contrário, né, é valorizar a inventividade que está em cada um de nós, né, a potência que cada um tem de contribuir com essa capacidade de inovar, né? E aí a gente precisa estar aberto para a diversidade, que é uma coisa que está aliada à inovação. Não dá para ser inovador sendo conservador ao extremo, né? A diversidade, ela inclui e ela acolhe o diferente para propor a inovação. Então, em nenhum momento a inventividade significa, né, não valorização do servidor, ao contrário, né? Exatamente trazer as Candidata Conceição, por favor. Bem, de fato, como várias comissões que a gente tem hoje, né, no IFB, inclusive o CEP, né, que deveria ser uma instância deliberativa e de importância, porque junta ali representantes de diversos setores, não funciona adequadamente, né? Não tem o seu papel estratégico na instituição e não é diferente com o Comitê de Governança. Eu participei da instauração do primeiro Comitê de Governança, na época eu era diretora, né, de Samambaia. Os diretores gerais fazem parte desse comitê, mas é um comitê que na época em que eu participava, ele era muito fragilizado já naquela época. Né? Haviam poucas reuniões, de fato, a gente não conseguia avançar no planejamento, a gente não conseguia definir quais eram as estratégias, né? Definir o planejamento das aquisições, por exemplo, enfim. E isso, eu acho, pela conversa que eu tive com o pessoal da DETIC, isso não é diferente. Né? E, de fato, quando a gente quer tornar algo estratégico, a gente tem que dar luz a esse setor, a essa direção. Então, de fato, o Comitê de Governança não ocupa o seu papel estratégico, ela não desenvolve o seu papel. De fato, ela precisava, inclusive, das definições que seriam feitas, expandir isso para ouvir os campos. A gente tem problemas sérios com a TI nos campos, a gente não tem coordenação de TI nos campos, algo que a gente vem brigando desde sempre e nunca conseguiu. Então, os técnicos de TI nos campos, né, ficam fazendo tudo com muita dedicação, né, mas sem uma ligação mais forte com a DETIC, porque não há essa organização sistêmica. Então, acho que a gente, de fato, precisa dar a esse comitê a importância que ele tem, criando uma agenda e fazendo com que essa agenda saia das discussões dessas comissões. Assim como todas as outras. Outra comissão importantíssima, que eu aproveitar o espaço para falar, que é a CPA. Nós não conseguiremos caminhar e saber onde estamos errando se nós não tivermos uma CPA fortalecida. Candidato. Agora funcionou, né? Sim. Seguindo as regras do debate, a gente vai fazer agora uma pausa de 5 minutos, mas antes eu queria voltar a explicar que não houve o bloco dos discentes, porque não havia discentes presentes, então haverá um terceiro bloco de perguntas mistas, as perguntas dos técnicos, então ainda podem ser sorteadas no terceiro bloco.
O próximo bloco é de perguntas de docentes. Nós incentivamos, pedimos que os colegas docentes enviem ainda suas perguntas nessa pausa que a gente vai fazer antes de iniciar o próximo bloco. Os docentes que estiverem presentes e ainda não tiverem... Fica valendo para o terceiro visto, sim. Das mesmas categorias, né? Então, 5 minutinhos cronometrados, a gente volta. A gente vai dar prosseguimento ao debate com o segundo bloco de perguntas destinadas aos docentes presentes, né? Vamos sortear a primeira pergunta do segmento docente. Após a pergunta eu falo a ordem. A primeira pergunta é: o que os candidatos pensam sobre a mudança de sede da reitoria? A ordem de respostas é candidata Luciana, Paulão, Conceição, Ana Carolina e Richard. Como a candidata Luciana não está presente, eu passo a palavra ao candidato Paulão. Eu tenho que ir, eu acho. Peraí. Eu estou trabalhando aqui dentro, eu sei o quanto trabalhar aqui é muito mais difícil do que trabalhar no Campus Brasília, não tem nem que ver. O que eu acho? Eu acho que a decisão da gente mudar agora foi uma decisão infeliz. A gente trabalha numa estrutura, quem não conhece aqui o prédio, bate com no ouvido da gente o dia inteiro. Mais do que o problema de estacionamento, que já é um problema aqui perto, mas que a gente... Enfim, o IFB tentou dar um jeito de sanar, liberando o estacionamento do CGU. Mesmo que eu ache o estacionamento do CGU horrível, mas a gente tem onde parar o carro. Esse problema já está mais ou menos sanado. A alimentação aqui é até melhor do que lá do Campus Brasília em relação à variedade. A gente tem vários restaurantes nos prédios públicos aqui perto. Mas esse prédio é um prédio velho, está todo mundo vendo. É um prédio que, na minha opinião, ele não é seguro 100%. De vez em quando eu tenho um medinho de vir trabalhar aqui, é um negócio complicado. Mas, especialmente, eu acho que a gente foi tirado de uma situação em que a gente tinha muito mais conforto. Para mim, o pior é a questão do barulho. O barulho da reforma é muito, muito, muito improdutivo. Então, na minha opinião, a gente poderia ter mudado? Sim, mas poderia ter mudado depois dessa reforma pronta, pelo menos. Então, a gente saiu de uma situação de mais conforto lá no Campus Brasília, a gente tinha onde parar o carro, a gente tinha como trabalhar bem mais tranquilo. Claro que a gente não pode mandar no espaço que é do Campus Brasília, a reitoria não tem essa autonomia, mas eu acho que essa negociação poderia ter sido prolongada para um pouquinho mais de tempo, para que quando a gente viesse, a gente já viesse com o prédio mudado. Quem não conhece aqui o prédio, o 10º andar, que é um andar que a gente não chega de elevador, só de escada, a gente tem que ir de elevador até o 9º, subir de escada até o 10º andar hoje virou um depósito. Infelizmente, não sei qual risco, é o risco médio, alto ou pequeno, mas se pegar fogo aquilo lá, gente, ainda bem que é o 10º, que os fogos sobem no 10º, o pessoal que tiver no 9º está enrolado. Então assim, vai acontecer incêndio aqui? Tomara que não, espero que não. Os andares que já foram reformados... Por gentileza. Candidato Conceição. Bem, de fato, eu fico o tempo todo tentando me corrigir quando perguntam onde você vai? Eu vou no prédio velho, novo, não sei qual é, que adjetivo eu dou a esse prédio, né? Mas para além de chegar lá fora e ver o estado desse prédio, conversar com as pessoas e verem a sensação delas por estarem ocupando esse espaço. E várias pessoas já me perguntaram: Conceição, o que você acha dessa mudança? Né? E assim, eu sou muito cuidadosa com as minhas colocações e vou tentar ser aqui. Eu não tenho acesso às informações que fizeram acontecer essa mudança nessas condições. E aí eu vou falar de um lugar onde eu estou, como servidora no Campus Ceilândia, com as informações que eu tenho enquanto servidor, como qualquer outro servidor. O que eu sei é que houve a mudança, que já quase um ano a gente via, a reitoria vai mudar de prédio, a reitoria vai mudar de prédio. Eu não sei como esse prédio chegou para a reitoria, eu não sei quanto está sendo investido nesse prédio. E tomar uma decisão de dizer, olha, esse prédio não é adequado, envolve inclusive improbidade administrativa, porque recursos já estão sendo investidos aqui. Então,
a minha visão, né, como engenheira civil, como engenheira de segurança, é que erramos no planejamento quando não pensamos em terminar a obra e fazer a mudança. Erramos quando a gente não dimensionou as desvantagens de estar num prédio, num setor com dificuldade de estacionamento. Eu acho que a gente tem um problema aqui também. E a gente tem um problema sério com a saúde, com a salubridade das condições do ambiente de trabalho, que precisam ser preservadas. Então, de fato, se eu chegar à reitoria, a gente vai ter que sentar com o grupo e analisar em que situação estamos nesse prédio e pensar numa alternativa que garanta os dois princípios fundamentais de qualquer ambiente de trabalho: saúde e segurança, salubridade para todos. Candidata Ana Carolina. Gente, acho que nesse quesito aqui a gente não vai divergir, não. Não esperem muita diferença de resposta, eu acredito, né? Realmente a gente não consegue, até por não ter acesso, né, às informações todas, como a própria Conceição traz, do processo de vinda para cá, mas o que a gente percebe é que é um ambiente completamente inapropriado, né, para o exercício das funções que aqui são desenvolvidas, né? E independente de uma reforma concluída, a gente sabe aqui que ele já não comporta, né? O data center não dá aqui, se não me engano, já ouvi pessoas comentando, quer dizer, a gente tem a ausência de espaços suficientes para tudo, né, que a gente precisa ter na reitoria. Então, além da insalubridade, né, além do desrespeito aí à segurança, à saúde de quem aqui está, eu acho que eu ainda vejo problemas adicionais. Esse espaço, ele não é um espaço de visibilidade para o Instituto, né? Ele é ruim para dentro, nós servidores, e é ruim para fora. O acesso à comunidade, o estudante para chegar aqui, tem muita dificuldade. Quem é que enxerga, né, falando em cultura, né, educacional no DF, no plano piloto, enfim, né, na nossa região toda, como é que a gente dá visibilidade, importância ao Instituto, que ele merece e tem, né, por direito, né, num prédio que está associado aqui com tantas outras autarquias e incluído aqui no meio de um edifício de tantos andares, enfim. Eu percebo que são muitos pontos negativos, né, para a gente estar aqui dentro. E isso precisa ser, né, rediscutido, com certeza. A ausência de informação nos preocupa, porque a gente fica realmente completando a informação, né? Quando a gente não tem ela toda, a gente preenche, né, com... Candidata, gentileza. Candidato Richard. Pessoal, eu discordo aqui da Ana, do Paulão e da Conceição veementemente, tá? Eu entendo o seguinte: o FB recebeu 1,3 bilhão de reais. Vocês sabiam disso, não? Vocês sabiam? Não, pra quê? Tá, inclui salários também, tudo. Obras, investimentos, 1,3 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Certo? Planejamento péssimo. O que aconteceu? A gente não tem campos que não foram completados. Campus Brasília, por exemplo. Tem obras ali que não terminaram. Tem problemas de acessibilidade nos projetos, tá? Então, assim, eu não vejo, Paulo, como um problema o prédio ser velho, tá? Não vejo essa questão, porque é o seguinte: as pessoas estão aí, claro que eu não vou falar isso, que tem que ser assim, mas as pessoas passam fome, têm dificuldade aí para uma série de coisas. A gente teve a mudança desse prédio. Claro que, e a gente está sendo oposição em relação a isso desde a candidatura do Conselho Superior em 2012, né? Em relação a esse tipo de gestão. Por quê? Começaram também, naquele período, surgir notícias vinculadas à corrupção, vinculada ao IFB. Candidato, Polícia Federal. Tá? A regra que o senhor deve conhecer, a manifestação é apenas verbal. Não pode, perdão. Não sabia dessa regra, então, peço desculpas. E foi bem na hora que eu mostrei a coisa aqui. Foi na hora que a regra foi infringida. Sim. Então, eu entendo o seguinte: tem um ponto negativo, sim. O ponto negativo é que não está próximo da comunidade, isso é verdade, eu concordo com a Ana nisso aí. Agora, no entanto, a verdade tem que ser dita. Foi gasto muito dinheiro em obras públicas, o foco da expansão da rede ficou muito em obras, ok?
E a verdade é essa, o Campus Brasília estava pagando uma boa parte dos recursos para manter a reitoria. Agora, encerramos a primeira pergunta. Antes de passar para a segunda pergunta, eu queria esclarecer que essa é uma regra que não foi lida ao início porque ela não influencia no comportamento público, mas os candidatos só podem se manifestar verbalmente, é uma das regras acordadas para o debate. Queria também pedir desculpa aos colegas que estão em pé, que não há cadeiras para todo mundo, a reitoria, né, já que a gente está falando do prédio da reitoria, esse é o maior espaço da reitoria, e os locais dos debates foram sorteados, e a reitoria teve a sorte de ter sido um local sorteado, e esse é o espaço que nós temos, não havia outro. Vamos passar então para o sorteio da segunda pergunta, que será respondida na ordem por Paulão, Richard, Luciana, Conceição e Ana Carolina. Como você vê a distribuição da carga horária semanal docente no IFB, a proporção entre aulas e demais atividades? Passo a palavra, então, ao candidato Paulão. Sorteio outro nome primeiro aí, por favor, que nem tá feio. Pessoal, como eu vejo a distribuição de carga horária? Acho que carga horária a gente precisa regulamentar, e o IFB, infelizmente, não está fazendo essa regulamentação de uma forma muito efetiva. A gente tem uma resolução, que é a 5/2016, que faz essa regulamentação, já teve uma comissão para mudar essa regulamentação e a nova regulamentação ainda não saiu. Essa comissão já foi colocada, já foi renovada e, infelizmente, a gente não tem uma discussão. Como eu vejo a questão da distribuição de carga horária? Infelizmente, por forças externas, não por força interna, a gente tem um mínimo de carga horária que a gente vai precisar atender para poder ter uma quantidade de alunos mínima aqui dentro, para poder manter a instituição financeiramente. Eu defendo que cada docente precise ter pelo menos 14 horas de aulas semanais, são mínimo. Eu entendo que existem dificuldades no processo, eu entendo que cursos superiores talvez possam demandar um pouco mais de preparação, mas a gente aqui não é uma universidade federal, a gente é um instituto federal. A gente é focado em preparação para o mundo do trabalho, a gente é uma instituição profissional, tecnológica e técnica. A gente precisa estar inserido dentro desse contexto. O custo por aula de professor no IFB, gente, não é baixo. Então, se a gente começar a ter defesas do tipo que eu preciso dar só 8 aulas por semana para fazer as outras atividades, a gente começa a deixar a instituição completamente inviável. A divisão de carga horária é justa? Não. São 12 horas para atividades de pesquisa ou extensão, mais as aulas. Para rever isso, a proposta é um detalhe que está colocado no plano, que é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso não quer dizer que a gente vai engessar pesquisa e extensão, não. Mas as ações de pesquisa precisam, na minha opinião, estar mais atreladas ao ensino. Quando eu morei na Finlândia, eu fiz o curso de capacitação de metodologias ativas em educação, isso é a base do ensino da Finlândia. A pesquisa e a extensão é trazida para dentro de sala de aula e o professor trabalha no ensino. Isso é uma medida paliativa para a gente poder aumentar a possibilidade da gente fazer pesquisa e extensão. Ou a gente, de fato, envolve nossos alunos, ou o que a gente está fazendo não é aplicável para o Instituto. A divisão de carga horária é justa? Não é. Infelizmente não é uma divisão justa, mas é uma divisão imposta e a gente, infelizmente, precisa atender. Candidato. Candidato Richard. Pessoal, eu também acho que a divisão não é justa, ok? Claramente não é. Mas eu discordo veementemente do Paulão no ponto que ele falou sobre a questão da pesquisa. Eu acho que o professor ele tem liberdade de cátedra, sim. A gente tem que... Esse negócio de filmar professor, isso daí é um absurdo, isso aí afronta a Constituição. E a pesquisa tem que ser livre, os temas. As pessoas podem ter temas, interesses diferentes, não apenas interesses institucionais, ok? Então, em relação à pesquisa, sim, tem a questão de alguns países mais focados nisso daí, é o caso da Finlândia, o perfil, o arranjo produtivo deles, etc. Mas, assim... No nosso caso não é esse o foco. Os professores, a gente está numa capital política do país, administrativa. Os professores têm a possibilidade de estudar o que eles entenderem que é importante.
não é só coisa institucional, isso é um absurdo querer restringir, afronta inclusive a questão que a gente defende da liberdade do docente numa série de questões aí. A questão da carga horária, realmente o professor ele não aparece para muita gente, mas o professor faz uma série de outras coisas, tá? Então leva trabalho para casa, está sempre lendo, estudando, e que muitas vezes não aparece. Então o professor, por exemplo, esse controle de carga horária, ele não tem que ser, por exemplo, só um controle de carga horária, ele tem que ser um controle por resultado, ok? Então resultado de pesquisa, certo? As aulas dadas, eu acho que a carga é relativamente alta, mas o Paulo tem razão, tem que ter um mínimo, né, para atender os cursos, isso daí não vai ter. E a gente ficou muito no foco da questão de que os professores acabaram sendo aproveitados em coisas administrativas, tá? Então ficou muito foco, muitos professores no administrativo, coordenação e gestão, porque tem que fazer a coisa andar, ok? No entanto, isso afeta um pouco a questão da atividade fim de atendimento ao ensino. E mais do que isso, essa concentração de cargos na reitoria, que foi feita ao longo dos anos, isso atrapalhou a atividade fim. Obrigado. Candidata Conceição. Bem, de fato o Paulão colocou, porque é algo que a gente tem muita coisa para pouco tempo, né? Então é como se fosse um cobertor que a gente tenta puxar para um lado, para o outro, para tentar dar conta de tanta coisa que a gente tem que fazer enquanto educador, né? Existe de fato uma resolução nova que vem sendo discutida, que foi ao Conselho Superior e não conseguiu ser apresentada, né, porque foi na última reunião do Conselho, onde a pauta do processo, né, de seleção dos candidatos tomou bastante tempo. Essa resolução vem sendo discutida há quase 2 anos, né, se eu não me engano, mas de 2 para frente. E de fato é isso, a gente fica procurando como encaixar. O que eu acho que está sendo muito interessante no que vem nessa nova resolução. Primeiro que ela faz uma proporcionalidade entre a carga horária de aula e a carga horária de planejamento, que isso é fundamental, né? A gente não consegue ser um bom educador se a gente não conseguir preparar bem esse momento, que é o ápice, né, da aula ali. E cada vez que a gente procura inovar mais nas nossas atividades docentes, mais tempo a gente gasta de planejamento, né? Como o Paulo falou, também foi para a Finlândia, e a ideia da Finlândia é trabalhar essa integração. Trabalhar a integração é fantástico. Trazer problemas reais do mundo externo para que os alunos pensem em soluções, para que eles sejam desafiados. Mas isso exige muito tempo de planejamento, então essa proporcionalidade ela é muito importante. A gente tem limites legais de carga horária mínima, mas eu acho que a gente tem um problema muito sério, que se a gente conseguir se organizar, a gente já consegue resolver alguns problemas de docentes que adoecem literalmente, porque trabalham desde a EJA, ensino médio, FIC, curso subsequente, curso de licenciatura, bacharelados e pós-graduação. Às vezes, no mesmo dia, um professor sai de uma sala da EJA e vai para um curso de pós-graduação, gente. Quem não adoece com uma loucura dessa? Então, é preciso a gente se organizar, para além de pensar em número de carga horária, como a gente se organiza pedagogicamente. Candidato. Ana Carolina. Bom, gente, acho que concordo aqui com muitas das falas dos 2 colegas, também de alguns pontos da fala do Richard, e aí eu quero acrescentar, né, para a gente avançar na discussão. A triangulação que nos cara e né, característica, ela exige essa divisão, né, de horas, e a gente fica criando aquele modelo ali cronometrado, que é um modelo falho, eu acho, um modelo que não dá conta. A gente tem, de fato, uma priorização aí no ensino, então, né, somos uma instituição de ensino, primeiramente. A pesquisa e a extensão têm que estar associadas a essa ação, então a integração talvez favoreça, né, ajude a gente a fazer um trabalho mais coeso. Me preocupo vou acrescentar uma coisa que eu não escutei ainda, que é com o tempo de planejamento de aula. Para mim esse é o espaço onde a gente de fato pode ser inventivo nas metodologias, onde a gente pode olhar o aluno com o respeito que ele precisa, fazer a inclusão que a gente necessita fazer. Se eu tenho pouco tempo de planejamento, eu não posso adequar minha aula à necessidade específica daquela turma, que tem lá um aluno surdo, que tem lá um outro aluno, né, com uma deficiência. Enfim, esse horário de planejamento ele precisa ser muito olhado. E para além da resolução que está aí, né, a gente está aguardando ela sair, né, publicada, enfim, a gente precisa estar disposto institucionalmente a rediscutir sempre que for necessário.
Essa é uma questão importante. Não tem modelo, não vai ser simples, no meu ponto de vista, nunca encontrar uma alternativa, porque a gente faz muitas coisas em 24 horas do dia, né? Então, o que falta para nós, enquanto instituição, é um fluxo célere, uma rapidez, né, de instrumentos de discussão e de aplicação para que a gente possa estar permanentemente, na medida que for necessário, que a comunidade entenda que, olha, estamos aplicando esse modelo aqui, vamos experimentar. Não deu. Passamos para a terceira pergunta, que será respondida na ordem pela candidata Conceição, Richard, Luciana, Paulão e Ana Carolina. Eu sei responder primeiro. Terceira pergunta. Qual a sua posição com relação ao ingresso por sorteio no IFB? Você acredita que exista outra opção que seja mais inclusiva? Essa pergunta... Passamos a palavra para a Conceição. Ainda não. Espero. Pode começar. Obrigado. Bem, de fato é uma pergunta que ela ecoa em todos os ambientes onde eu passei e com as pessoas em que eu converso. Não só docentes, mas técnicos também, né? E de fato, assim, vou usar um termo, não sei se é apropriado, mas eu acho que é uma cláusula pétrea, né? Como se fala na área jurídica, que o sorteio é de fato a forma mais inclusiva, né? E o que a gente vem observando é que a gente tem tido ao longo, na história do IFB, né, essa visão de que, fazendo sorteio, a gente vai estar, de fato, incluindo as pessoas, né? Mas eu trago um exemplo, por exemplo, para a EJA, o sorteio não faz o menor sentido, né? Porque, para além de ser sorteado e aleatoriamente, eu tenho que entender a trajetória dessa pessoa. Eu tenho que, de fato, selecionar aquela pessoa que tem aquele perfil para aquele curso em que ela está ingressando. Então, nenhum processo seletivo vai ser perfeito. Todos, a não ser que fôssemos uma instituição que tivéssemos um acesso universal a qualquer pessoa que quisesse ingressar. Não temos essa condição. Então, temos que pensar em algum modelo, né, que consiga selecionar essas pessoas. E com todo o processo seletivo, vamos cometer injustiças, né? O sorteio também deixa pessoas de fora. Pessoas, às vezes, muito interessadas, que não conseguem, né, na sorte, serem, né, selecionadas. Mas a gente pode conjugar mais de um tipo de processo seletivo. Esse exemplo que eu dei da EJA é um, né, isso é feito em outros institutos. A prova, às vezes a gente não, se fosse prova a gente seria tudo diferente. Será que é? Quando a gente olha os dados da rede, a gente vê que a evasão nos outros institutos também chegam a níveis elevadíssimos. Aqui no IFB a gente seleciona alunos por prova para os cursos superiores e a evasão é diferente, e a diferença de nível, né, a capacidade intelectual dos alunos, como eles chegam até o nível superior é diferente. Então acho que a gente tem que conversar, botar isso em pauta. Passando agora para o professor Richard. Pessoal, então, complementando, gostaria de dizer que pela primeira vez eu concordo com a Conceição sobre a questão, não sobre essa questão, sobre a questão anterior, a questão em relação aos docentes que adoecem, muitas vezes, tem inclusive registro de perseguição nas atas do Sinasef, tá? Carga horária elevada, só para complementar, já que foi feito num sistema quase de entrevista aqui, né? Bom, vamos lá. Bom, existem vários meios de você estar fazendo a inclusão, não precisa ser só o sorteio. O sorteio realmente é uma forma mais fácil em determinados pontos. Então tem pontos positivos e negativos. Você pode utilizar o sorteio, você pode usar uma análise curricular, mas dá um trabalhão, né? Para quem já fez isso. E passível de entrar na justiça e tudo mais. Você pode exigir uma redação com motivação, mas aí fica um critério um pouco aberto, mas enfim. Listas de interesse por ordem, né? Por ordem de quem chegar primeiro mesmo, né? Então existem várias formas, tem provas, tem avaliações. Então assim, a grande questão, e sobre a evasão, viu, Conceição, a evasão há componentes estruturais que são da sociedade e há componentes que são conjunturais ou institucionais, ok? Quais são os componentes estruturais? O aluno muitas vezes não tem recurso para vir aqui, diariamente ele está sendo agredido por a questão da desigualdade social, pobreza, a segregação socioespacial. Inclusive eu estou lançando um livro agora, tá, sobre esse tema, segregação socioespacial no Distrito Federal.
Então, assim, são vários problemas. Então, no IFB, a gente tem que tentar combater essa evasão. Mas a questão da forma de ingresso, para ser mais inclusiva, ela pode realmente, a gente pode realmente pensar em diferentes formas, né? Não precisa ser só sorteio. O pessoal da área técnica, mas engenharia, muitas vezes, ou mesmo economista como eu, muitas vezes não gostam dessa coisa de sorteio, mas eu acho que ainda assim é uma coisa inclusiva. Desculpa, mas vou dizer que eu acho que ainda é importante. Candidato, por gentileza. Candidato Paulão, por favor. Voltando ainda um pouquinho à questão anterior e respondendo o Richard, só do ponto que a gente discordou, acho que é salutar discordar, mas eu ainda discordo em um ponto. Quando eu comentei sobre a gente aplicar melhor essas questões de pesquisa e extensão dentro de sala de aula, a intenção não é jamais limitar a liberdade de cátedra. O que eu acho que não pode acontecer é o caso de alguns colegas, por exemplo, professores de engenharia que têm projeto de pesquisa e 12 horas para executar uma pesquisa que ele estuda mercado financeiro e se pergunta para o cara o que ele quer ganhar dinheiro. Ele fala isso na cara. Isso não é trabalho, isso é vontade pessoal e a pessoa pode, de fato, fazer isso fora do tempo dela de trabalho. Acho que no tempo dela de trabalho ela tem que pesquisar coisas que têm a ver com a instituição sem limitar a liberdade de cátedra. Então, eu acho que você não precisa necessariamente pesquisar o que está sendo visto em sala. Em relação ao sorteio, o sorteio virou um tabu no IFB. E eu acho que a única coisa que não pode ser tabu. O sorteio começou no IFB não por questão de inclusão. O sorteio em 2009 começou no IFB porque o Campus Brasília não ficou pronto. E aí não deu tempo de fazer provas. As primeiras seleções do IFB foram através de prova. Por que parou e virou sorteio? Porque o Campus Brasília não ficou pronto e não ia dar tempo de fazer uma prova. Fizeram sorteio. A gente tem que debater sim. Concordo quando o Richard fala que áreas mais quadradas defendem uma prova. Eu jamais colocaria uma prova no IFB porque é extremamente exclusiva. Eu venho de Goiânia, o IFG é a melhor escola pública de Goiânia e para entrar no IFG os alunos têm que fazer cursinho no 8º, no 9º ano para fazer a prova do IFG e estudar no IFG. Isso é exclusão. Isso não pode existir. O professor Mauro, de Ceilândia, que é professor de matemática, fez uma pesquisa quantitativa, é claro que não é uma pesquisa muito aprofundada, que ele tenta relacionar essa questão da evasão à questão do método de ingresso. O que a gente tem, claro, precisa ser feita a discussão mais qualitativa, mas é fato que uma coisa pode ter relação com a outra, mas não só uma. Candidata Ana Carolina. Bom, gente, o sorteio é considerado por esse plano de gestão que a gente está colocando para vocês aqui à disposição, né, e pelo grupo que o construiu, como um avanço no processo de democratização do acesso, certo? O que a gente entende é que ele está sendo discutido, e aí eu concordo com o Paulo também, de uma forma apaixonada dentro do Instituto, né? A gente tem quem ama o sorteio e quem odeia o sorteio, né? A gente precisa lidar com isso de forma científica, né? A gente precisa fazer pesquisa sobre evasão e realmente identificar se o sorteio é causa, o quanto dessa evasão vem do sorteio, enfim, a gente tem pouco utilizado os mecanismos científicos para avaliar a nossa própria situação, né? Então, nesse sentido de que ele representa um avanço na democratização, eu não consigo considerar que a gente possa retroceder. No entanto, a gente precisa avançar no processo de democratização, né? Ele é suficiente? Ele atende? Com certeza não, também concordo com a Conceição. A gente termina, em qualquer processo seletivo, fica gente de fora, gente, né? Nós não damos conta de atender a todos que chegam. O importante é saber como a gente olha para esse processo de entrada, né? E quem a gente, infelizmente, vai deixar de fora, né? Então, é preciso ter definição clara de política institucional. Particularmente, vou partilhar com vocês, o sorteio me incomoda num aspecto que é muito diferente, talvez, do que os professores, normalmente das áreas de exata, né, mais reclamam, porque os meninos vêm sem pré-requisitos e a gente não consegue avançar na sala. Ele me incomoda mais porque eu acho que uma política pública ela não pode ficar à mercê da sorte, né? A forma de ingresso é uma política institucional. E quando a gente deixa ela à mercê do acaso, a gente está meio que tirando uma responsabilidade. Mas se no momento a gente não tem outra alternativa mais democratizadora, a gente vai manter. Por gentileza, candidato. Encerramos o segundo bloco, né, seguindo as regras, nós faremos 5 minutos de pausa e voltaremos para o terceiro bloco misto, com perguntas de técnicos e docentes.
A gravação já foi iniciada, vamos dar seguimento ao debate com o terceiro bloco de perguntas. Após esse bloco, haverá o bloco de considerações finais. E vamos ao sorteio da primeira pergunta. Lembrando que esse é um bloco de perguntas mistas, encaminhadas tanto por docentes como os técnicos, que está substituindo o bloco dos discentes. Primeira pergunta do terceiro bloco. O que os candidatos pensam sobre a descentralização de parte dos recursos de pesquisa para a operacionalização dos campi? E por que isso nunca foi implantado no IFB? A ordem dos respondentes é Paulão, Luciana, Richard, Ana Carolina e Conceição. Passo a palavra ao candidato Paulão. Vou jogar na senha, eu acho. Deixa eu repetir a pergunta. O que os candidatos pensam sobre a descentralização de parte dos recursos de pesquisa para a operacionalização dos campi e por que isso nunca foi implantado no IFB? Isso, sim, esse sofá há 2 ou 3 lugares apertados aqui na frente. Se forem 3 pessoas magrinhas, cabe 3. Certo. Se eu estiver sentado, só cabe 1. Podemos iniciar, candidato? Pessoal, essa proposta de descentralizar recurso para pesquisa e extensão à decisão dos campi, ela está no meu plano de gestão colocada ipsiliteris, quase como a pergunta foi feita. Então, não faz sentido, na minha opinião, deixar pesquisa e extensão com recurso para ser operacionalizado quase exclusivamente pela reitoria. Cada campus tem seu eixo, cada campus tem sua área de conhecimento e os campos precisam ter mais autonomia na decisão de como usar esse recurso, assim como os campos precisam ter mais autonomia em vários outros procedimentos operacionais. Então eu sou um defensor dessa descentralização de procedimentos, de tirar essas decisões da reitoria, inclusive a pesquisa e a extensão. Ontem eu escutei uma sugestão de um colega, até diretor de campus, ontem eu estava no Recanto conversando com o Germano, e ele trouxe um modelo que é muito bacana, que é um modelo de criar fundos para áreas específicas de pesquisa. Então, pesquisas com cunho social, pesquisas de acessibilidade, pesquisas de energia renováveis, que são pesquisas de interesse social, interesse da comunidade de modo geral. E FAC hoje cria fundos e dedica esses fundos a assuntos específicos de pesquisa. Todo o dinheiro vai para os fundos? Não, gente. Todo mundo tem que ter liberdade de cátedra. Então, a gente tem que ter direito, no mínimo, de poder escolher o que a gente vai pesquisar, como a gente vai pesquisar, e tem que ter direito a concorrer a esse recurso. Não dá para dividir o recurso, por exemplo, com base em produção, senão Planaltina, Brasília e talvez o Gama levam todo o recurso do FB inteiro. Então a gente começar com a gente falar em critérios para divisão, a gente precisa repensar os critérios, pensar mesmo em cima dos critérios e ver como que a gente vai fazer essa divisão de recurso, não só para sustentar quem já é grande, mas especialmente para fazer crescer quem ainda é pequeno. Então tem campus ainda muito incipiente por ser um campus novo, não tem tanto recurso. Candidato Richard. Bom, desculpa, Richard, eu olhei ali errada. Não, sim, que a Luciana não está, é você. Começa agora. Vamos lá, vocês estão favorecendo o Paulão aqui, hein? 10 vezes ele já foi brincadeira. Pessoal, foi sempre uma pauta nossa a descentralização de recursos, né? Inclusive nós somos contra a concentração de cargos na reitoria por causa disso também, em certa medida, que atendia interesses da gestão num dado momento, mas não atendia da atividade de fim. Então, professores, técnicos administrativos nos campos, sobrecarregados, né? Então, isso para nós significa má gestão, ok? Sobre a questão, a gente é claramente favorável a isso. No entanto, a gente não precisa ir muito para os extremos. A gente pode colocar uma parte como uma solução. Uma parte como sendo administrada pela reitoria, no sentido de que algum campus pode ter um projeto específico num dado momento que seja de interesse, ok? A gente pode dividir uma parte dos recursos entre os campi, ok? De forma proporcional,
proporcionalidade, ok? Ou equânime, se for o caso, e uma outra parte ficando na reitoria. Por quê? Porque pode acontecer de ter alguma demanda em relação a esses recursos aí. Então a descentralização sempre foi uma pauta defendida por nós, tá? E mais do que isso, a gente defende a ampliação da questão das pautas de transparência, de controle do uso, né? Mas o controle não é só a conformidade, tá? Porque auditoria, controladoria, etc., exigem lá ser apresentar documentos, tudo mais, e você pode aparecer lá como o melhor órgão em relação a isso, e, no entanto, está acontecendo coisa errada, potencialmente, ok? Em tese, em hipótese. Então, a gente tem que aumentar essa questão da transparência das pautas também, é uma pauta importante. Inclusive, a gente propõe investigações para além dessas questões administrativas, inclusive da PF. Candidata Ana Carolina. Gente, essa pergunta ela tem duas partes, né? Na primeira, né, se a gente concorda com essa descentralização de parte do recurso, concordo, acho que a gente precisa valorizar a autonomia dos campi nesse aspecto, a gente precisa dar essa autonomia e o recurso financeiro proporciona isso, né? A pesquisa precisa ser planejada dentro do campus, entendendo, claro, que a gente tem que reservar parte disso para interesses, aí eu concordo com o Richard, para interesses que são multicamp, né, ou intercamp, que precisam ter a tutela mesmo e a condução da reitoria nesse sentido, né, para o foco para essas pesquisas. E eu queria chamar a atenção para a segunda parte da pesquisa, que é por que isso nunca foi implantado. Essa resposta eu não posso dar para vocês, né? Infelizmente. Então, assim, eu lamento, né? A gente lamenta novamente, a professora Luciana não está aqui, porque eu acho que seria o momento da gente esclarecer isso, da gente ter essas respostas, né? Porque a gente não tem acesso a todas essas informações. Acho que falta de fora, né, como uma pessoa que não está na gestão, acho que falta uma escuta, acho que falta um olhar para as necessidades dos campi nesse momento. Acho que a gente tem um colégio de dirigentes que briga muito, que diverge muito, que não está coeso, que não está pensando institucionalmente de forma mais ampla, né? Então essas todas são questões importantes que estão aqui embutidas e que a gente precisa olhar com cuidado, com seriedade, né? Com responsabilidade, para que a gente caminhe institucionalmente, né? Não dá para a gente ter um colégio de dirigentes em que a gente percebe uma dificuldade de integração, de um pensamento de unidade do Instituto que seja mais amplo. Ainda que a gente esteja ali, claro, defendendo os interesses de cada campus, que cada um tem suas especificidades, né? Então, essa complexidade daquele espaço, né, como ele é rico, como ele pode ser rico, se as pessoas que ali estiverem dispostas a um verdadeiro diálogo, a uma escuta. Candidata Conceição. Bem, de fato eu achei muito interessante a pergunta. Eu acho que falta o diálogo, inclusive, com as coordenações de pesquisa e extensão no campus, uma aproximação das reitorias com essas coordenações, para que se faça essas definições de linhas, de orçamento, para que o orçamento que vem para o IFB de pesquisa e extensão sejam mais divulgados, mas divulgados de forma mais clara, né? Porque é difícil a gente acessar, embora as informações sejam, né, disponíveis, para um servidor acessar essas informações, ter acesso a elas, não é tão fácil, né? Então a gente precisa criar um espaço onde as discussões, né, aconteçam, onde esses valores que são destinados a cada um dos setores dos orçamentos, né, das partes do orçamento, sejam acessíveis. As pessoas precisam ter acesso a essa informação, né? Para além disso, é preciso que a gente pense que a gente também precisa olhar editais que têm interesses administrativos, né? Porque a gente, enquanto servidores, fazemos muitas inovações nas nossas atividades do dia a dia. Então é bom que também os editais vejam para além, né, do ensino, vejam também as atividades administrativas, que isso seja valorizado, né, que seja visto como linhas prioritárias, né, porque os editais acabam induzindo, né, e valorizando o que está sendo feito pelos servidores de uma forma geral. E é também muito importante que a gente faça essa integração, né? Quando a gente pensar nos editais, como saiu uma vez o PIPA, né? Que a gente faça essas integrações, que a gente não olhe só para ensino, não só para extensão, mas de fato integre ensino, pesquisa, extensão e inovação, que a gente consiga de fato ser uma instituição inovadora,
né? Que nossos produtos de pesquisa consigam chegar para a sociedade da forma mais célere possível, né? Que a gente induza, por exemplo, novas metodologias de ensino com nossos editais, né? Que a gente traga inovação para dentro da sala de aula, que a gente... Candidato, obrigado. Final da primeira pergunta, vamos sortear a segunda pergunta do terceiro bloco. Grande pergunta. Vamos lá, presta atenção dos candidatos que a pergunta é bem extensa. Então, se vocês puderem ir tomando nota. Dentre as competências da PRTI estão a definição e o acompanhamento das linhas de pesquisa, a coordenação e a supervisão dos projetos e dos grupos de pesquisa, considerando, por um lado, os recursos destinados à pesquisa e, por outra, a necessidade de resolver questões pontuais na instituição, como evasão, desarticulação entre os cursos ofertados e arranjos produtivos locais, por exemplo. Gostaria de saber por que não há o direcionamento das pesquisas para esta finalidade. Gostaria de saber se você, enquanto reitor ou reitora, daria visibilidade para os resultados das mais diversas pesquisas realizadas, haja vista não constar a publicidade de forma sistematizada nem no IFB em número, que tem a aba pesquisa como última atualização em 2015. Outro problema existente é o fato dos pesquisadores não serem instruídos de forma proativa. Uma grande quantidade de pesquisadores teve que pagar GRU em virtude de falta de orientação quanto aos gastos. Por que você, enquanto reitor, priorizaria o Conecta em detrimento a obrigações como estas? Bem complexo. Tem que contar mais um minuto para a gente. É necessário repetir a pergunta? Acho que sim, né? Então vamos lá. A primeira parte já tem dúvida na anterior, né? A primeira parte em relação a como vai destinar as verbas já foi respondida. Vou fazer só a pergunta e excluir os comentários, tá bom? Porque eu já fiz isso, já li tudo. Gostaria de saber por que não há um direcionamento das pesquisas para as finalidades de supervisão de projeto, grupos de pesquisa, questões pontuais como evasão, desarticulação, todas aquelas citadas. Primeira, se você, como reitor, daria visibilidade às mais diversas pesquisas realizadas. E ao problema dos pesquisadores não serem instruídos de forma proativa em virtude de uma falta de orientação, e se você, reitor, priorizaria o Conecta em detrimento dessas outras obrigações. Então, começamos com a candidata Conceição, seguida de Paulão, Fischer e Ana Carolina. Deixa eu só voltar o cronômetro aqui. Conceição, pronto. Gentileza. Então, na outra pergunta, eu tinha colocado aqui e acabei não conseguindo chegar nele, é que a gente não tem, é uma coisa bem estrutural mesmo, a gente não tem acesso, né, de forma muito clara aos recursos. Eu queria muito enfatizar isso, né? Eu comentei um pouco na minha resposta, eu acho que a gente tem sim que direcionar, induzir mesmo, assim, porque quando a gente abre um edital, a gente acaba, né, induzindo a pesquisa. Então, eu acho que na produção de material didático, a inovação em sala de aula, isso é muito importante. Concordo com a observação e, assim, eu acho que isso é uma falha no IFB, a visibilidade que é dada, porque é recurso público investido nos grupos de pesquisa, nas pesquisas que são realizadas, mas a gente não tem acesso ao resultado delas. Às vezes são, inclusive, produzidos, né? Tem produto oriundo da pesquisa e que não é divulgado, que fica trancado, guardadinho, às vezes dentro de um armário, né? E poderia estar sendo utilizado pela sociedade de uma forma geral. Então, acho que dar visibilidade é fundamental, né? A prestação de contas. Na proposta a gente previu que, primeiro, a gente tem capacitação dos nossos pesquisadores, né? Porque a gente, às vezes, tem muita dificuldade de captar recursos. Além dos editais internos, tem muito recurso disponível externamente. E que, às vezes, a gente não foi capacitado para preparar um projeto com qualidade, né? E submeter esses projetos a esses órgãos de fomento. Então, capacitar esses pesquisadores, né? Depois, a gente tem um sistema que consiga acompanhar tanto, né, o lançamento das propostas como a prestação de contas. A prestação de contas, quem já submeteu algum projeto, é um verdadeiro tormento, né?
Enfim, eu acho que a gente precisa simplificar isso, isso é um ponto da nossa proposta e é muito importante. E, por fim, o Conecta, né? Eu acho que o Conecta é um evento importantíssimo para dar visibilidade à importância que a instituição tem, né? Mas a gente precisa discutir. A gente já teve cortes orçamentários altíssimos para o IFB. E a gente não sabe quanto a gente gasta no Conecta. Então, é uma questão de priorizar. É importante, mas como fazer? Seguimos agora com o Paulão. É uma pergunta muito grande, muito complexa, mas vamos tentar responder. Em relação à visibilidade, infelizmente a professora Luciana Moscado não veio ao debate. Eu discordo muito da política de inovação do IFB. O IFB tem uma política de inovação, mas não protege a inovação que é feita aqui dentro. Isso tudo tem a ver com a visibilidade e com a questão da capacitação, tanto para a captação de recursos quanto para a prestação de contas. Legalmente, para quem não conhece a lei de propriedade intelectual, 2/3 dos lucros gerados com qualquer produto de inovação feito no IFB, que seja protegido por patente, ele é da instituição. Por que para ter a patente, nós pesquisadores que só detemos 1/3 desse lucro, vamos colocar assim, a gente tem que arcar com todo o processo de reconhecimento da patente, que não é um processo barato. Então eu tenho 3 protótipos passíveis de patente, meio que como reivindicação, eu não correr atrás do processo e não vou correr. Acho que a instituição precisa fazer esse tipo de processo, precisa garantir a propriedade intelectual da gente, precisa dar visibilidade para os projetos. Esses 3 protótipos estão parados. Tem um eletrocardiograma sem fio, tem um carregador de celular via sapato, via calçado, para a pessoa carregar caminhando. A gente tem balança que fala. Surgiu um aluno surdo no Riacho Fundo e a gente criou em Ceilândia uma balança que fala, surdo não cego. E aí ela não fala só no visor, mas ela fala no ouvido para ele poder ouvir. Então isso não é protegido no IFB, infelizmente. Acho que é muito importante a gente ter grupos multidisciplinares envolvendo docentes e técnicos, acho que a gente não tem isso. A gente tem um exemplo ótimo em São Sebastião, tem uma servidora técnica que trabalha comigo, a Raquel, que ela participa de um projeto para criar uma empresa júnior de São Sebastião. O resultado é riquíssimo. Em relação ao Conecta, eu acho que o Conecta tem problemas. É um evento extremamente importante. Candidato Richard. Pessoal, só pontuando então, uma das nossas 136 propostas protocoladas, inclusive eu pedi alteração para o Glauco aqui, a comissão, por alguns probleminhas. Ela contempla inclusive a criação de um centro de inovação tecnológica, tá? Para dar justamente visibilidade a esses projetos que o Paulão citou, da comunidade e tudo mais. Tá? Voltando à questão aqui da Ana, que ela falou, tem muita crítica no colégio de dirigentes e tal. Isso, Ana, na minha opinião, ela é contra o seu discurso de diversidade, porque na verdade as coisas só evoluem se tiver crítica, ok? Então, se a gente, e ainda que tem discussões intermináveis, às vezes nem tão produtivas, não é isso? A gente sabe que muitas vezes nem é tão produtivo, mas tem que ter, certo? A gente está numa instituição de ensino, uma instituição educacional, a gente tem que ter foco nisso aí. Em relação à visibilidade, é claro, a gente precisa ter visibilidade, mas a gente precisa gastar menos, tá? Tem que ser mais eficiente, tá? Buscar meios que não seja tão dispendioso, tem que aumentar as pautas de transparência, como eu já falei várias vezes aqui, tá? Sobre a questão das instruções, e também, infelizmente, a professora Massucato não está, né? Poderia explicar melhor esses pontos para a gente, mas, enfim. A questão de eventos, muitos eventos ocorreram ao longo do tempo no IFB, em espaços alugados em outros lugares, sendo que a gente poderia ter feito nos próprios campi. Ou falta espaço nos campi, gente? Não falta. Aí a questão é a visibilidade e a boa gestão em relação à administração dos recursos públicos. A gente tem essa questão aí que é importantíssima, tá? Em relação a direcionar, sim, tem que ter alguns eixos de atuação, mas a gente não pode nunca restringir exageradamente a atuação dos docentes, dos técnico-administrativos em relação ao que eles estão querendo pesquisar, tá, gente? Então a gente defende a liberdade dessas coisas. O tempo se encerrou. Candidata Ana Carolina, gentileza. Vamos com a primeira, porque que não há direcionamento de pesquisas, né, para assuntos como evasão. Para mim isso é
definição de política de gestão, isso é prioridade de gestão. Se não está acontecendo, porque a gente está tendo um foco na quantidade mais do que na qualidade nesse momento. Então a gente precisa olhar para isso como política, né, institucional, como direcionamento prioritário. Se eu daria visibilidade às pesquisas, com certeza, e não só visibilidade, né? A visibilidade em si, ela é um pré-requisito da transparência, então a gente tem que cumprir como servidor público, mas mais que isso, se a gente pensar não só na visibilidade, mas na socialização da produção dessas pesquisas que é feita, a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente está falando em multiplicação daquele valor que foi investido para capacitar, né, ou que foi desenvolvido naquela pesquisa. Quando a gente socializa, a gente está capacitando outros servidores naqueles mesmos resultados. Então, isso é eficiência na gestão, né? Não é só apenas a transparência, mas também o desenvolvimento dos próprios servidores que podem se beneficiar da pesquisa que foi feita, né, pelo colega. A questão por que os pesquisadores, né, estão tendo tanta dificuldade com as prestações de contas, enfim, isso eu acho que é uma resposta que caberia à professora Luciana. E quando a gente fala do Conecta versus a pesquisa aí, também acho que tem uma resposta que caberia a ela, mas o que eu percebo como frequentadora dos 3 últimos Conectas é que a gente tem uma sobrecarga muito grande de algumas equipes que lá trabalham, né? É um evento lindo, gente, é um evento que as pessoas, né, reconhecem o Instituto, mas ele está sendo feito a muito custo também, né, dos servidores que aqui estão trabalhando nele. Então, a DICOM, por exemplo, é uma diretoria que sofre muito durante o Conecta. Candidata, por gentileza. Já. Sim. E acabamos a segunda pergunta? Sim. Passamos para a terceira. Ana vai ser sorteada primeiro agora. Ele está fazendo assim. Terceira e última pergunta, vou revelar a primeira ordem das respostas. Conceição, Richard, Paulão e Ana Carolina. Qual a posição política frente à conjuntura que hoje está estabelecida de desmonte da educação? Professora Conceição. Um minutinho para voltar o cronômetro, desculpa. Pronto, professora. Excelente pergunta, né? De fato, a gente passa por um momento político externo extremamente complicado e de incertezas, né? A gente teve, né, um período de crescimento muito grande e muito importante para os institutos, para as universidades, para a valorização, né, da educação profissional, do ensino superior no Brasil. Mas agora a gente fica se perguntando, para onde iremos, né? Qual é o destino dessa rede diante dos ventos que começam a soprar? Então, eu acho que institucionalmente a gente tem que garantir que estejamos muito fortes, que os nossos resultados, que a nossa entrega para a sociedade estejam muito visíveis, né? Essa palavra da visibilidade, a gente precisa mostrar o que a gente faz, o que a gente entrega para essa sociedade. Isso vai garantir que a gente não sozinho, mas com vários milhões de pessoas que hoje fazem parte da nossa rede, juntos ecoem a defesa dessa instituição, que tem o seu papel belíssimo, né, de trabalhar com a educação profissional para todos os níveis e modalidades de educação. Então a gente precisa ser muito firme nesse propósito de defender a nossa instituição, independente do vento que sopra, independente das pessoas que ocupem as cadeiras, e ter a humildade de chegar lá, independente das nossas convicções individuais e particulares, de sentar com quem quer que seja na defesa dessa nossa missão, dos nossos objetivos. Acho que isso tem que ser muito forte para quem quer que assuma, né, essa missão de estar à frente dessa instituição, garantir a nossa permanência, colocar e deixar muito claro e arranjar cada vez mais adeptos e parceiros para nos defender e mostrar qual é a nossa importância dentro da sociedade. Então, esse é o grande papel que, sendo eleito, eu assumir. Candidato Richard. Bom, isso aí serve para a lista tríplice também, né, essa pergunta, enfim. Mas a questão é a seguinte, eu imagino que
claramente, o nosso perfil é progressista, no sentido de que a gente entende que as pessoas têm que estar melhorando de vida, né? Ponto. Independentemente de qualquer questão. Mas a questão de Estado é maior do que a questão dos governos, né, das suas visões políticas e tudo mais. Então a gente precisa manter um diálogo, né, constante com a CETEC, com o MEC, com todas as instituições, no sentido de estar fortalecendo, independente da posição política do Richard, da Conceição, do Paulão, da Ana. A questão aqui é que existem pessoas na comunidade que dependem da gente, não é isso? Independente disso, da questão ideológica e tudo mais. Agora, a gente não pode deixar de dizer que a questão ideológica, em muitas discussões como essa que a gente teve sobre a questão da pesquisa, elas surgem, né? Por quê? Porque basicamente a gente tem posicionamento político, nós somos seres políticos, ok? Isso é básico. No entanto, a gente tem que tomar cuidado. O que aconteceu na expansão da rede federal? Muito foco em obras, né? Lá o campus Taguatinga Centro, por exemplo, ele tinha um prédio que foi doado e depois eles deixaram de ter um prédio doado e foram alugar um espaço que parece melhor uma família de políticos, tá? E aí depois pegaram um espólio de um projeto do GDF, da Cidade dos Meninos, da Escola dos Meninos, e fizeram o campus Recanto das Neves, tá? Então são coisas aí que a gente precisa avaliar. Independentemente de eu ser progressista ou não, eu deixo muito claro que essas questões de que a gente precisa cuidar dos recursos públicos, a gente precisa cuidar para a gente ter credibilidade. A gente perde a credibilidade. O Instituto Federal não tem patentes, gente. Como é que a gente vai dar visibilidade para essas coisas? Candidato, seu tempo se esgotou, e agora o candidato Paulão. Pessoal, então, respondendo essa questão de posicionamento político, a gente vive num momento complicado politicamente. A gente está num cenário que não é bom. Eu acho que nos planos, nos discursos, está muito claro que todos nós candidatos defendemos a educação e a mudança social através da educação. Acho que isso é uma posição que a gente tem que reafirmar. A gente precisa trazer muito fortalecimento interno. Acho que essa fala, não sei se foi da Ana, da Conceição, mas isso é extremamente importante. Mas a gente precisa defender um diálogo. Infelizmente, assumir uma postura de resistência, sendo resistência apenas, não vai resolver o problema da gente. O IFB hoje vive numa situação um pouco dual de situação-oposição. A gente tem grupos de situação, grupos de oposição extremamente declarados, e a vida não é uma moeda de dois lados. A gente precisa entender o contexto que a gente está e defender o que a gente acredita ser mais importante para o crescimento da instituição, ao invés desse dualismo puro. Então, a gente precisa fugir dessa questão muito reta, muito quadrada, para a gente poder ter essa realidade mais moderna que a gente consiga permear onde a gente precisa passar. A gente tem que lutar, a gente tem que lutar, a gente tem que brigar, a gente tem que abrir canais de diálogo com o MEC. Mesmo eu não concordando com o ministro da Educação em alguns aspectos, eu vou ser obrigado a discutir com ele ou com o pessoal da Secretaria, da CETEC. A gente precisa abrir canais de diálogo para que a gente não sofra tanto quanto a gente pode sofrer. Acho que a gente precisa muito se unir, acho que a gente precisa se unir em prol do crescimento da instituição. Acho que a postura dos candidatos todos é essa. Então, sem demagogia, a gente tem demonstrado essa importância, essa necessidade de crescimento. E a opinião, acho que tem que valer. O que vai resolver essa eleição são os detalhes. O pessoal que é mais... são vocês analisarem, que é mais preparado para responder uma resposta. Candidato. Ana Carolina. Bom, gente, a gente tem um momento inegavelmente de ataque, né, à educação do país como um todo, né? A gente tem visto aí ataques à cátedra docente, a gente tem visto um desfavor, no meu ponto de vista, aos conceitos mesmo de ideologia, de política, né? Esses conceitos estão sendo tratados de forma muito rasa, que não ajuda a população a compreender o que é isso, né? Então, a gente tem um cenário mesmo de sombrio pela frente. Ontem saiu um decreto, 9275, não sei se vocês já estão sabendo, com a extinção de vários cargos no serviço público como um todo, né? Funções ratificadas, cargos. Isso representa, isso vai chegar na gente, provavelmente, ainda não tive tempo de ler o decreto,
mas isso representa uma intenção, né, de desprestigiar a educação no nosso país. E como nós somos uma instituição de ensino, isso precisa muito claro para nós, né? É um espaço de enfrentamento. Então, a nossa proposta de gestão, ela quer lutar, né, pela nossa instituição, para a manutenção dela, pela vivência, não só sobrevivência, mas não apenas pela sua manutenção fiel aos princípios com os quais ela nasceu, né? Ao modelo de educação para o qual ela foi criada. É preciso resistir, sim, com delicadeza, com firmeza, né? Mas com muita clareza de que instituição nós queremos, porque a gente pode estar lá também brigando pelo instituto, mas com um outro modelo de instituto, né, em nossas mentes. Então é preciso associar essas duas coisas quando vocês analisarem as nossas propostas de gestão, né? Não tenho dúvida que todos nós aqui estaríamos lá lutando pelo IFB, mas que IFB é esse que a gente está lutando, né? E aí eu vou aproveitar para responder ao Richard, que eu não respondi antes. O diálogo com o MEC, ele tem que existir, e a gente precisa, sim, da crítica, mas quando eu falo da ação de... Não vou conseguir responder tudo. Respondo pessoalmente. Chegamos ao final do terceiro bloco. Como programado, a gente faz 5 minutos de pausa e volta para as considerações finais, com 3 minutos para cada candidato. Eu queria agradecer a presença, né, considerável aqui, sala cheia, muitas perguntas enviadas, e nós vamos fazer um esforço, ainda não sei se tecnicamente e nos horários de aula tudo isso vai ser viável, quando vai ser viável, de escanear todas as perguntas enviadas e enviar para os e-mails dos candidatos. Tá bom? Então as perguntas poderão ser respondidas coletivamente se os candidatos tiverem fôlego também para isso. 5 minutos de pausa. A ordem de fala no encerramento é Paulão, Luciana, Ana Carolina, Conceição e Richard. Então passo de novo a palavra ao candidato Paulão. 3 minutos agora em vez de 2, né? Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Acho que a gente só consegue construir alguma coisa num momento democraticamente tão importante se a gente, de fato, comparecer e participar. Queria agradecer aos colegas candidatos. A gente conseguiu manter um nível de discussão extremamente respeitoso. Acho que isso é muito importante e pedagógico no processo democrático. Acho que essa sempre foi uma preocupação da Ana. A Ana sempre colocou essa questão da gente fazer desse processo ser um processo pedagógico. Ela tem razão, e eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que ir. A gente tem que manter o nível mesmo, a gente tem que manter o respeito, e ao mesmo tempo a gente tem que divergir de ideias, porque é na divergência que vocês vão acabar escolhendo quem vocês vão eleger para reitor. Também queria agradecer ao meu Deus, Glauco, lembrei sozinho. Queria agradecer ao Glauco pela condução do debate. Acho que a mediação foi impecável, foi totalmente imparcial e dura na hora que tem que ser dura. Acho que é bem por aí mesmo. Obrigado, Glauco. Obrigado, pessoal que veio. Nesse tempinho final que eu tenho, eu queria chamar a atenção para um detalhe só. Eu queria pedir para todas as pessoas lerem os planos de gestão dos candidatos. Acho que o plano de gestão é o documento principal que a gente entregou com os compromissos que a gente fez para a instituição. O plano de gestão que eu apresentei é um plano de gestão que não fala só em propostas, mas fala em como executar as propostas. Ele é um plano de gestão que foi feito a muitas mãos. Ele é um plano de gestão que foi feito com muito cuidado e com muito carinho, tendo representantes discentes, técnicos e docentes. A gente conseguiu construir, passado o tempo, um plano muito participativo e um plano muito claro em relação a como a gente vai executar as mudanças que estão propostas para o próximo ciclo de gestão. Quem quiser saber mais informações, a gente tem as redes sociais, entre nas redes sociais dos candidatos, procurem informações sobre os candidatos, pesquisem como é o relacionamento dos candidatos nos campos onde eles trabalham, pesquisem como o tratamento das pessoas, o tratamento dos candidatos com as pessoas. Acho que isso é muito, muito, muito importante. Então votem com consciência. Se algum estudante estiver me assistindo agora, exerça seu direito de voto. Esse momento é o momento de você decidir o futuro da instituição, não só para você, mas para quem está vindo. É isso, pessoal. Acho que nem precisa de 3 minutos. Obrigado, viu?
Candidata Ana Carolina. Bom, gente, agradecer a Glauco e a comissão toda, acho que foi realmente uma condução importante. Muito feliz da gente ter conseguido, não tivemos consenso na reunião dos colegas candidatos quanto ao número de debates, né? Uma das candidatas queria 1, o outro queria 4, outros queriam 5, e a comissão terminou votando e mantendo os 5 debates. Isso é muito rico. Esse é o momento em que a gente pode olhar no olho de vocês, né? Mostrar as nossas propostas de forma humana, não televisionada ou mediada, né? Pelas redes sociais. Vou responder ao Richard agora. O colega Richard, não, o Felipe, ó, ao Rei. Tomara que ele esteja assistindo. Vou responder ao Richard agora. A gente precisa de um colégio de dirigentes. Quando eu falo que esteja disposto, né, a trabalhar junto, não é anulando a capacidade crítica, ao contrário, a gente precisa ter pensamento divergente, mas a gente precisa ter ações convergentes. Senão a gente não é uma instituição, senão a gente não é um organismo vivo, né? E essa complexidade do ser humano, né? Pensar diferente e trabalhar junto, gente. Isso precisa ser posto no dia a dia da nossa instituição, né? Então a crítica ela tem que estar e ela tem que ser acolhida, escutada, abraçado o conflito para a gente dele fazer ações potentes, né? Em prol da instituição. E essa vai ser a minha postura quando vocês me elegerem reitora, lá no CONIF, lá no MEC, né? Uma clareza de princípios ideológicos, sim, com relação ao que é a nossa instituição, qual é a missão dela, mas a abertura, a disponibilidade para a escuta verdadeira com os gestores que estão acima de nós, né? Com esses conselhos que nos representam, né? E recuperando uma força de rede. A gente precisa reconstituir essa força de rede que pode estar em perigo nesse momento, né? Então tem uma ação para fora daqui que precisa ser mantida com os mesmos princípios de escuta, de transparência e de diálogo, e tem uma ação para dentro daqui, que é alimentar em cada um de nós a chavezinha da motivação, a chavezinha da inovação. A inovação não acontece por um decreto, né? Na internet tem um monte daqueles assim, quem quer mudança? Aí aqueles bonequinhos para cima, assim, um monte. Quem quer mudar? Aí não tem bonequinho nenhum com a mão para cima, né? A mudança é difícil. E aí a gente precisa atingir cada um de nós, né? Nesse processo de querer fazer diferente. E para isso a gente precisa de uma qualidade de trabalho, né? Um ambiente saudável, um ambiente feliz, um ambiente em que as pessoas se reconheçam, em que o sentido do trabalho ele seja um sentido pessoal e coletivo. É possível ser feliz com o sucesso do coletivo, gente. Eu acredito nisso verdadeiramente, né? A gente ainda tem uma noção de que eu fico feliz com as minhas realizações pessoais. Não. Obrigada. Candidata Conceição, por gentileza. Bem, é muita coisa falar em 3 minutos, né, gente? Mas, enfim, eu queria começar reforçando algo muito caro para mim. Não sei se vocês sabem, né? Comentei um pouco no começo, mas eu participei de muitos momentos de construção dessa instituição. Então, vivenciei muita coisa aqui dentro e em determinado momento algo me fez me afastar da gestão. E algo muito caro para mim, que são valores, né? Por isso que a minha proposta vem com um tema muito forte, que é o tema de integrar o IFB. E essa palavra tem um significado para mim muito especial, porque de fato a gente cresceu, né? A gente se desenvolveu, a gente aumentou em números, a gente hoje tem quantidade, mas eu acho que a gente tem muito espaço para avançar na qualidade das relações, na qualidade do que a gente oferece à sociedade, na qualidade do que a gente faz, do que a gente é, né? E esse é um ponto muito importante na nossa proposta. Uma proposta que vem independente, de forma autônoma em relação ao que a gente tem hoje, né? E que no momento de escuta, que foram quase 1 ano de escutas, porque de fato foi muito difícil para mim chegar até aqui, né? Por conta de todo esse histórico, mas essas escutas me mostraram que a gente precisa de um novo momento, a gente precisa de um novo recomeço, que façam aquele olho brilhar, como a gente tinha lá no começo, que a gente fazia tudo com tanto prazer, com tanta vontade de fazer. Então a gente precisa voltar esse brilho no olhar. A gente precisa se reconhecer enquanto instituto. Aquela pergunta que a gente fazia lá atrás, que instituto nós queremos ser? Que instituto eu quero ter hoje, agora, nesse momento?
Então eu convido cada um de vocês a lerem as propostas, olharem, né, a trajetória de cada um, a história de cada um, seus valores, os seus princípios e os seus sonhos. Eu adoro uma frase de Raul Seixas que diz: sonho que se sonha só é mais um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então eu convido cada um de vocês a fazer dessa utopia, que é fazer uma educação de fato inclusiva, que entregue à sociedade aquilo que ela vem buscar aqui dentro dessa instituição. Junte-se, avalie, pergunte, contribua. Todas as propostas estão abertas à contribuição, isso é muito bom. Isso mostra que a gente terá planos de gestões maravilhosos para essa instituição. Mas é preciso que cada um faça a sua parte. É preciso que cada um saia do seu lugar e diz: eu quero contribuir. E é isso que a gente pede a vocês. Contribuam, né? Algo que é muito importante, a gente precisa valorizar o ensino, né? Investir na EAD, investir nas relações, investir na capacitação. Tudo isso que a gente foi falando ao longo desse debate, que são pontos, né, pilares essenciais para qualquer instituição se sair bem na sua missão. Servidores, sejam eles técnicos, sejam eles docentes, todos juntos, olhando para o mesmo objetivo, que é fazer dessa instituição um espaço de felicidade. Pessoal, quem é do Instituto aqui sabe a nossa caminhada aqui, né? Muitos anos trabalhando aí, né? Os demais candidatos aqui trabalham para gestão, situação, trabalham para o Instituto, não é isso, gente? Vocês trabalham para o Instituto, eu entendo. Mas a gente sempre teve uma proposta de oposição, por quê? Porque várias coisas ocorreram errado aqui, claramente. Tem problema de transparência. Então, assim, são suspeitas, são potenciais, etc. Então a gente está propondo também, inclusive, ainda que esteja um momento crítico em relação ao orçamento, também que haja investigações em algumas coisas que ocorreram. A gente não pode deixar barato essas coisas. Sabe por quê? Porque senão ocorre de novo. Tá? Eu, enquanto candidato, nas 136 propostas nossas, me comprometo a jamais perseguir um servidor, um técnico administrativo, porque isso impacta na vida das pessoas, as pessoas ficam doentes, não é isso? Tá? Tem ata de Sinasef, tem laudo médico, tem um monte de coisa que diz que as coisas não foram tão bem. Tá? Eu não tô, se vocês olharem a página lá dos candidatos, não tem nada colorido, não sei o que, né? Ali é a realidade pura e simples, essa é a nossa proposta. Nossa proposta é vinculada à verdade. Tá? Hoje, nas redes sociais, a verdade e a mentira caminham lado a lado, a gente não quer saber disso. Tá? Não adianta difamar a gente, não adianta falar nada que a gente não tem. Ficha limpíssima, tá bom? Muitas propostas, tá? A carreira voltada para pesquisa, voltada para o ensino, voltada para os estudantes, tá? E eu queria dizer para a comissão que a gente teve alguns problemas. Primeiro colocaram para a gente poder, os candidatos, trazer contribuições no processo, no período de férias dos estudantes e dos professores. Como é que a gente vai contribuir para as regras eleitorais se a gente está no período de férias? Isso já cria problemas de legitimidade da eleição em alguns aspectos, ok? Tá? Isso é um problema, não só nessa, mas nas outras. Ocorreram de colocar inscrição em feriado e tudo mais, tá? Então, as nossas propostas, a gente está defendendo aqui a criação da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, porque o foco tem que ser nos estudantes, gente. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, a gente quer realmente que haja um choque de gestão democrática, transparente, inclusiva, tá? A gente defende pautas progressistas, tá bom? Mas a gente não vai colocar as coisas para debaixo do tapete, não. Nós vamos falar na cara e para doa quem doer. A gente não tem medo de ninguém, tá bom? Não adianta ameaçar, intimidar. A gente está atrás da verdade, ok? Em relação ao que eu queria dizer para vocês, uma mensagem final, é que são vários anos que a gente está tentando mudar esse instituto. A gente não vai mudar verdadeiramente se os mesmos grupos se mantiverem na situação. Candidato, obrigado pelas considerações. Obrigado. Agradeço ao público presente. Hoje foi o primeiro debate, nós teremos 5. Amanhã, às 9 horas da manhã, segundo debate no Gama. Segunda-feira, de 18 às 16 horas, Campus Brasília. Dia 20, não me lembro o horário, olhem no site. E
São Sebastião, e na sexta-feira, o último dia possível para o debate, dia 22, no campo Recanto das Emas, também às 9 horas da manhã. Tá bom? Muito obrigado, a participação foi de fato muito enriquecedora e estimulante. Até a próxima.